Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio de Literatura e Mistério. E hoje traremos um relato nomeado de O Amigo da Janela. Como vocês sabem, o relato a seguir foi enviado por um inscrito e todos os dados, nomes e locais foram alterados. Isso aconteceu há mais de 10 anos, mas eu decidi escrever agora porque até hoje eu não consigo dormir com a janela do quarto destrancada. Não importa o calor que faça. Naquela época, a gente morava numa casa bem simples. Eu, minha esposa e nossa primeira filha, que tinha uns 4 anos. A casa era antiga, daquelas com forro de madeira e janelas grandes de vidro. A gente era feliz lá, nunca tinha acontecido nada de estranho. O problema começou quando minha filha passou a acordar de madrugada conversando. Sabe como é criança, né? A gente achava que era fase, era coisa de amigo imaginário. E eu lembro de acordar com ela rindo baixinho no quarto ao lado. A gente estava tão cansado da rotina que nem ia lá ver. Só virava pro lado e dormia. Mas uma noite, o clima mudou. Chovia muito. Eu levantei para beber água e quando passei pela porta do quarto dela, ouvi a voz dela, bem clara. Ela não estava rindo. Ela parecia estar negociando. Ela dizia: "Não, agora não. O papai está acordado. Ele vai te ver." Eu parei no corredor. O sangue gelou na hora. Não parecia brincadeira. Então eu empurrei a porta bem devagar e o quarto estava totalmente na penumbra, só com a luz do poste da rua entrando pela fresta da cortina. Quando eu entrei no quarto, minha filha, que ainda dormia no berço, mesmo tendo 4 anos, estava segurando a grade olhando fixo para o canto escuro do quarto, onde ficava um armário velho. Eu acendi a luz rápido. Só que o quarto estava vazio, só tinha ela lá. Então eu perguntei com quem ela estava falando. Ela apontou para o armário e disse, com a maior naturalidade do mundo: "Com um homem que dorme em pé." Eu arrepiei inteiro. Perguntei como ele era. Então ela disse que ele era muito alto, que os braços dele encostavam no chão, e que ele não tinha olhos, só boca, e que ele ficava pedindo para ela apagar a luz porque ele queria chegar perto. Eu revisei tudo, embaixo do berço, dentro do armário, atrás da porta, em toda a casa. Não tinha nada. Tentei me convencer de que era pesadelo dela, que tinha sido uma ilusão de ótica minha. E aí eu coloquei ela na nossa cama e a noite passou. Mas o terror de verdade foi 2 noites depois. A gente não tinha babá eletrônica, nada dessas coisas chiques. A gente só deixava as portas abertas e pronto. Então eu acordei com um barulho. Então de repente eu acordei com um barulho, um som de vidro sendo arranhado, aquele barulho de vidro sendo arranhado, e o som vinha do quarto dela. Então eu levantei num pulo, peguei um pedaço de pau que eu deixava atrás da porta só por segurança e corri para o corredor. Quando eu cheguei na porta do quarto dela, a cena que eu vi nunca mais saiu da minha cabeça. A luz do corredor iluminou o quarto todo. Minha filha estava sentada na cama, bem quietinha. Só que na janela, lá do lado de fora, tinha um rosto colado no vidro. Não era um ladrão. A pessoa estava sorrindo, mas a boca estava tão aberta, tão pressionada contra o vidro, que os dentes pareciam que iam quebrar. A pele do rosto estava esmagada contra a janela, totalmente deformada.
e ele estava olhando para mim. E aí eu gritei. O susto foi tão grande que eu gritei totalmente de pavor. No momento que eu gritei, a coisa se afastou para trás, para a escuridão do quintal, e sumiu, correndo de um jeito estranho, meio torto, meio cambaleante. Eu tranquei a casa toda, que já estava trancada, mas eu conferi, cômodo por cômodo, e chamei a polícia. Eles vieram, olharam o quintal, olharam ao redor da casa, deram uma olhada em cima do telhado, e o policial me chamou no fundo do quintal e apontou a lanterna para o chão, perto da janela do quarto dela. Então ele me mostrou que tinham pegadas, mas as pegadas não vinham do muro da rua. As pegadas começavam do meio do quintal e iam até a janela, e depois voltavam para o mesmo lugar e sumiam, como se a pessoa tivesse descido de cima da casa ou saído debaixo da terra. No dia seguinte, a gente entregou a chave para o dono da casa e conseguimos alugar uma outra casa em um outro bairro. E, na verdade, era bem pequeno, mas era bem mais seguro, tinham mais vizinhos. E minha filha hoje já é adolescente, ela não lembra mais de quase nada do que aconteceu naquela época, mas ela tem pavor de armários abertos até hoje. E eu, bom, eu nunca mais olhei para uma janela à noite sem ter medo do que pode estar olhando de volta. Esse foi o relato. E aí, você teria coragem de continuar na casa depois disso? Deixe a sua opinião nos comentários.